Você pode acompanhar comigo 1 Samuel, capítulo de número 17 e o versículo de número 45, quando Davi, ele sai ao encontro do gigante Golias. Acompanhe comigo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém, amados? Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu, Golias, tens afrontado. Amados, desocupe as tuas mãos, tenha plena liberdade. Vamos aplaudir bem forte esta palavra. Pode aplaudir mesmo. Amados, vamos acompanhar esta batalha. Quem são os personagens? Primeiro, Davi, um jovem, amados, desconhecido, um jovem que não era reconhecido nem pelos seus próprios familiares. Para você ter uma ideia, Davi, pastor de ovelhas, um jovem desvalorizado, que não tinha expressão nenhuma, completamente desconhecido. Mas, amados, ele era desconhecido por todos, mas diante de Deus, a Bíblia nos diz que Davi era segundo o coração de Deus. De repente você está aqui e você é uma pessoa desconhecida, não é reconhecida, desvalorizada, desprezada, sem expressão, mas você é conhecido por Deus. Deus te conhece. Abra a tua Bíblia, nós vamos meditar nesta palavra. Olha como Davi era um desconhecido, amados. Nós estamos aqui em 1 Samuel capítulo 17, e você vê comigo agora o versículo de número 38. Perdão, 58. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este jovem, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que eu não o sei. Nem sei quem este jovem, apareceu do nada, se apresentou para lutar contra este gigante, esse Golias. Amados, veja que realmente Davi, ele não era conhecido, ele não tinha expressão nacional nenhuma, mas olha ele aqui, se apresentando para lutar contra este gigante chamado Golias. Agora, vamos falar de Golias, o gigante, um homem forte, experiente, nunca havia perdido uma batalha, guerreiro, diz a Bíblia, desde a sua mocidade, um gigante de quase 3 metros de altura, que durante 40 dias, ele se pôs diante das fileiras do exército de Israel, afrontando o povo de Deus, né? Pedindo um homem para guerrear com ele, e não havia ninguém, amados, ninguém que se dispusesse a lutar contra aquele gigante. Afinal de contas, aquele homem nunca havia perdido uma guerra, ele tinha experiência em batalhas, era um campeão. Então, quando ele se apresentava diante do exército de Israel, amados, o exército tremia,
Abra a tua Bíblia, porque agora nós vamos falar do exército de Israel. Está aqui, 1 Samuel, capítulo de número 17, e o versículo de número 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, o gigante, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. Não havia ninguém, igreja, suficientemente corajoso para lutar contra Golias. Ninguém. Porque quando o gigante se apresentava, tanto de manhã quanto à tarde, isso foi por um espaço de 40 dias, ali afrontando o exército do Deus vivo, as fileiras de Israel, amados, o exército de Israel tremia. Você prestou atenção neste versículo? Diz que fugiam de diante dele, do gigante Golias, e temiam grandemente. O que acontece quando uma pessoa começa a sentir medo? O medo paralisa a pessoa. A pessoa, ela não age, ela fica imobilizada. E uma vez imobilizada por causa do medo, vem o desânimo. Você começa a perceber aqui entre os soldados de Israel, além do medo, o desânimo. Como enfrentar aquele gigante e vencê-lo? Era quase uma tarefa impossível. Todos, sem exceção, tinham medo de Golias. Agora, vamos analisar um outro personagem dessa história, que é o rei Saul, o rei de Israel. Ele, como rei, de repente, ele deveria dar o exemplo, assumir uma posição de liderança, encorajar os seus soldados, né? Mas o próprio rei, ele ficou apavorado. Ele sabia que Golias era um gigante, um homem preparado, foi guerreiro, sempre venceu as suas batalhas. E o rei Saul não fazia nada. O rei Saul não fazia nada. Quando Davi, o jovem Davi, se apresentou, né, diante do rei Saul para lutar contra o gigante, contra Golias, quando Davi se ofereceu, olha a reação do rei Saul. Bíblia aberta junto comigo, 1 Samuel, capítulo de número 17, e o versículo de número 33. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este gigante, este filisteu. Perceba, igreja, o rei está desfalecido, ele está desanimado, sem forças. Ele que deveria ser um exemplo, lá está o rei Saul abatido. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Olha comigo o versículo 37, amados. Nós estamos aqui em 1 Samuel capítulo 17, versículo 37.
Disse mais Davi: o Senhor, o meu Deus, me livrou da mão do leão e do urso. Ele, o Senhor, me livrará da mão deste filisteu. Diga glória a Deus e aplauda ao nosso Deus bem forte. Oh, glória! Aleluia! Amados, a quem Davi acreditava as suas vitórias? A ele mesmo? Em quem Davi confiava? Em Deus. Em Deus. E quando ele apresenta as suas credenciais para o rei Saul, ele diz: meu rei, não se preocupe não, não desfaleça o teu coração por causa deste gigante, teu servo, eu mesmo irei contra ele. Davi, ele tinha tanta certeza da presença de Deus na sua vida, que as vitórias que ele teve foram conquistadas graças à confiança de Davi no seu Deus. Igreja, que ele não temeu, ele não teve medo de enfrentar o gigante, ele confiava no Senhor, ele dependia totalmente e somente de Deus. Diga glória a Deus, igreja. Abra a tua Bíblia, por gentileza, abra a tua Bíblia, vamos ali em 2 Coríntios, eu quero que você acompanhe comigo, 2 Coríntios, capítulo de número 10, e o versículo de número 4, veja comigo, amados, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O que é que a Bíblia diz? Que as armas que eu tenho que usar para ser um vencedor não são humanas, não são carnais. As armas de um vencedor, de um campeão de Deus, as nossas armas são espirituais. Amém, igreja? Davi, ele confiava no seu Deus, e ele acreditava as suas vitórias contra o leão, o urso. Ele sabia que era o próprio Deus quem dera o livramento, tanto que ele diz, ele mesmo declara, né? 1 Samuel 17:37, o Senhor me livrou, foi Deus quem fez isso, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele, o Senhor, me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Aí Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Amém, igreja? Olha o rei Saul querendo preparar a Davi para a batalha contra o gigante. Davi, eu vou te emprestar as minhas armas. Você não vai lutar contra este gigante de mãos vazias. E lá está o rei Saul cobrindo a Davi com a sua armadura.
Amados, as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais. Davi, ele confiava no Senhor seu Deus. As vitórias que Davi teve foi graças à sua fé no Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Quando Davi empresta a sua armadura para Davi, Davi nunca havia experimentado aquilo. Ele sempre confiou no Senhor. E as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Davi, ele era um pastor de ovelhas, ele confiava no Senhor. Quando ele tentou experimentar aquela armadura do rei Saul, que ele tentou, se mover com aquilo, Davi falou: não vai dar não, isso comigo não funciona, eu nunca experimentei isso. Amados, você tem que confiar no teu Deus, pois quem vai te dar o livramento deste gigante é o Senhor teu Deus. É Ele quem vai te dar a vitória contra Golias, e ele vai cair por terra. Não confie nas armas carnais, confie no teu Deus. Aleluia! Aí Davi se livrou de tudo aquilo, falou: não, rei, Deus é comigo. E ele foi até ali o ribeiro, escolheu ali 5 pedrinhas, escolheu ali 5 pedrinhas, colocou no seu alforje de pastor, e foi para a luta contra o gigante Golias. E Davi, amados, não teve medo não. Ele sabia que Deus era com ele naquela batalha. Ele sabia que Deus iria lhe dar vitória. Diga glória a Deus, igreja. Agora, Golias confiava nas armas daqui da terra. Tanto que quando Davi sai ao encontro de Golias, veja comigo, amados, está aqui, 1 Samuel capítulo 17, e o versículo de número 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Você está confiando em armas humanas. Você está confiando na tua armadura. Mas eu vou a ti, não usando armas carnais, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Diga glória a Deus, igreja, e aplauda mais uma vez o nosso Deus. Aleluia! Amados, Davi pegou da sua funda, ele arrancou uma pedra do seu alforje, pegou a sua funda, que era o seu estilingue da época, e Davi não teve dúvida. Davi se apressou em direção ao gigante. Davi não recuou, amados. Ele foi em nome do Senhor, o seu Deus. Quando você sair para a batalha, amados, você vai enfrentar o gigante, não vá no seu próprio nome, não vá em seu próprio nome, nem em nome da igreja que você congrega.
mas vá em nome do Senhor Jesus Cristo, porque no nome do Senhor Jesus há poder, e é no nome do Senhor Jesus Cristo que o gigante, o diabo, ele tem que correr. Em meu nome, disse o Senhor Jesus, em meu nome expulsarão os demônios. É no nome do Senhor Jesus, não é no teu nome que você vai ter vitória. Davi pegou da sua funda e se apressou em direção ao gigante. Amados, e é tão interessante, você pode acompanhar aqui comigo. Nós estamos em 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo de número 48. E sucedeu o quê? Levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Oh, amados, tem tanta gente fugindo do diabo, com medo, assustado. Quantos que não estão correndo de Satanás? Mas a Bíblia diz, Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele, o diabo, fugirá de vós. É o diabo que tem que correr de você, diga glória a Deus. Não é você que tem que fugir de Satanás. Você tem que encarar, você tem que enfrentar. Você não pode ter medo de lutar, amém, igreja? Olha aqui o exemplo de Davi, ele confiava no Senhor seu Deus, ele não teve medo, pelo contrário, Davi se apressou, ele não via a hora de colocar aquele gigante por terra. Davi se apressou ao encontro de Golias, ao combate. Davi correu ao combate, e nos diz aqui o texto, e Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Amém, igreja? Aí você está olhando para mim e está dizendo assim, mas pastor, as nossas armas não são espirituais? Davi não usou uma pedra e uma funda? Isto não é arma humana? É. Realmente, uma pedra, uma funda, é uma arma daqui da terra, uma arma humana. Só que a arma que Davi estava usando naquele momento, que ele enfrentou o gigante Golias, era a confiança que ele tinha em Deus, era a sua fé em Deus. Aquela pedra, aquela funda, nada mais era do que um apetrecho. Você não vai enfrentar um guerreiro, um gigante que nunca havia perdido uma batalha, que um exército inteiro tinha medo dele. Você não vai enfrentá-lo com uma pedra, não tem sentido. Mas Davi, ele foi na confiança do seu Deus, ele foi na força do seu Deus, ele não foi em seu próprio nome. Enquanto Golias confiava no seu armamento, na sua armadura,
Davi estava confiando no Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Aleluia! Amados, aprenda isso. De Deus não se zomba. Golias, o gigante, durante 40 dias, de manhã e à tarde, todos os dias, ele se punha diante das fileiras de Israel, afrontando o povo de Deus, zombando, escarnecendo: dá-me um homem para lutar comigo. E o exército de Israel, tremia de medo diante do gigante e fugiam da presença dele. Todos sabiam que não havia ninguém preparado, capacitado, forte o suficiente para lutar contra Golias. Até que Davi se apresenta, um jovem ainda, desconhecido, mas ele era conhecido pelo seu Deus. Como Davi era conhecido de Deus. A Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. Davi tinha intimidade com Deus. O rei Saul até perguntou para o seu general, o chefe do seu exército: Abner, quem que é esse menino? De quem ele é filho? Sabe que eu não sei? Não sei, rei. Não sei nem quem é esse menino aí. Davi era totalmente desconhecido. Mas ele não era desconhecido pelo seu Deus. Ele confiava no Senhor. Amados, a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais. Lá no livro aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, também está escrito: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, contra as obras das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta, amados, não é contra a carne e o sangue, não é contra o nosso próximo. A nossa luta é uma luta espiritual. E nós só vamos vencer esta luta na direção de Deus, com a bênção de Deus, usando armas espirituais, na força do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Armas espirituais, armadura de Deus, para que você possa resistir contra as astutas ciladas de Satanás. Quando o gigante se levantar contra a tua vida, você não vai nem ter o próprio nome, você não vai na tua força, na tua capacidade, mas você vai fazer como Davi, você vai depender somente de Deus. Posso ouvir um amém da igreja? Você quer aplaudir o nosso Deus bem forte? Então aplauda!